gente, aqui é a Mafê. E aqui é a Vê. E a gente tá no Paranauê Literário. Hoje a gente vai falar sobre os livros que a gente leu em fevereiro. Lembrando que tem mais 5 dias em fevereiro, então a gente vai comentar também o que a gente tá lendo e acha que vai terminar até o final. O primeiro livro que eu li é um quadrinho chamado Caput. E a história é muito boa, mas eu não gostei do traço. E é isso, ele fala sobre guerra, e eu acho que também eu não tava muito na vibe de ler sobre guerras. Então foi um erro, foi simplesmente um erro. Dizem que é uma HQ maravilhosa que eu acho que eu li no momento errado. Além disso, eu li 2 livros infantis que são super recomendados por todo mundo. Um é A Vaca Voadora. É a história de um menino que vive com as tias, que são bruxas. E daí elas recebem uma vaca de presente, e para poder colocar a vaca dentro da casa, elas fazem uma poção para que a vaca voe até o 2º andar e entre pela janela. E daí, a partir disso, começa a ter 1000 problemas. É muito divertido, eu gostei muito. Recomendo super. O outro livro que eu li é Felizmente o Leite, do Neil Gaiman. Tem muita gente que já leu esse livro. Ele é muito bom, é muito engraçado. É sobre a história de um pai que ficou sozinho com os filhos em casa, porque a mãe foi viajar. E daí ele tinha que ir comprar o leite. Só que ele demorou muito pra voltar. E daí ele fala a história que ele tem do porquê ele demorou pra voltar. Gente, é muito bom. Tipo, viagem no tempo, dinossauros. É muito bom mesmo. Vale a pena ser lido. Aí no Kindle eu li Will Grayson, do John Green e Dave Letton. Gente, que livro lindo! Eu fiquei apaixonada. Eu fui com expectativa 0, achando que ia ser um YA qualquer. E é muito fofo! É muito fofo! Eu super recomendo pra você, se você quiser. Sério? Ai, não vou dar spoilers, mas eu demorei muito pra sacar, apesar do título, o que tava acontecendo no livro. Me senti a burra quando eu entendi o que tava acontecendo. Isso sou sempre eu nos livros. É, né? Todo livro da Agatha Christie, não sei o que tá acontecendo. Eu acho que eu compro muito fácil a ideia do livro. Além disso, eu li Jogos Vorazes, que também superou minhas expectativas. Os YA que eu tô lendo agora estão superando muito as minhas expectativas. A Vê já tinha me emprestado o livro falando que era bom. Amorzinho. Oi? Jogos Vorazes é amorzinho. É, não é? Eu gostei bastante do primeiro. Eu li o primeiro e peguei na biblioteca o 2º e o 3º. E vou ler agora pra março. Por último, pro Farofa Literária, eu li Sejamos Todos Feministas, da Chimamanda, que é muito curto, e eu fiz uma coisa legal. Eu li o livro e ao mesmo tempo eu tava ouvindo a palestra, porque ele é baseado numa palestra, né? Eu ouvi no YouTube a palestra que ela fez. Olha que legal! E daí eu fui fazendo comparação. Foi muito bom, vou fazer vídeo sobre isso depois. Além disso, eu tô lendo 50 Tons de Cinza. Sim, eu não desisti. Provavelmente eu vou ficar até julho lendo, porque ele é muito ruim e eu não consigo ficar lendo de uma vez. Tô lendo também Chaos, Pigs, Wars and Witches, que tá muito bom, mas eu acho que eu cansei de ler uma coisa que você tinha que se dedicar pra ler, sabe? Porque é uma coisa dissertativa sobre cultura e tal. E você, Vê? Esse mês eu comecei lendo When Breath Becomes Air, do Paul Kalanithi. É uma autobiografia. Ele era um neurocirurgião e ele descobriu que ele tinha câncer. Então ele começou a escrever esse livro. Só que além de ser neurocirurgião, quando ele estava fazendo a faculdade, ele começou fazendo letras e literatura. E ele se formou e ele foi fazer um mestrado em literatura. E ele tem uma história de vida assim muito foda. E o jeito como ele escreve o livro é muito bonito. Então é um livro muito legal, assim, pra você pensar na vida, pensar nos objetivos que você quer ter, sem ter aquela vibe meio pedante que às vezes esses livros costumam ter. Então não parece uma coisa de autoajuda chata. Você chega no final, você realmente tá chorando e você fica movida. E é muito legal, eu recomendo demais pra todo mundo. O outro livro que eu li esse mês foi o Ring, do Koji Suzuki, que foi o livro japonês que inspirou os filmes do Chamado. E eu achei legal, é interessante, mas eu tava na expectativa de que seria aquela coisa de sempre, que o livro é melhor que o filme, só que não foi muito o caso pra mim. Eu não achei o livro ruim. É um livro de investigação, não é um livro de terror. E o outro livro que eu li depois desse foi o Spiral, que é o 2º livro da trilogia. Esse livro eu achei uma merda. Eu vou fazer um vídeo depois no canal com spoilers, porque, cara, pensa no livro péssimo. Pensa no livro que não faz sentido, num livro que ainda por cima tá mal escrito. Não é tão ruim assim. Não é tão ruim assim. Se você viu os filmes e você tá esperando algo relativo àquilo, não é o que você vai encontrar. Quem merece o prêmio pelos livros do Chamado são as pessoas que fizeram a adaptação do livro pro roteiro de cinema. O autor do livro, não sei se tanto assim. Eu tô lendo o 3º livro da trilogia, o Loop. Eu tô na metade, eu parei porque tá chato.
E da ressaca, né? Da a ressaca. gente leu muito. Tipo, eu viajei pra um lugar e ela viajou pra outro. E as duas leram assim. Até por isso que não teve vídeo. Aliás, desculpa que não teve vídeo semana passada, gente. Nós dois estávamos viajando. A gente queria pedir desculpa pros nossos 6 seguidores que não são nossas mães. Valeu, Carol! Além disso, eu li The Yellow Wallpaper, da Charlotte Gilman, que é um clássico de terror, é uma história curtinha. É uma história de época. É uma mulher que é casada com um médico e ela tá com problemas de nervos, como mulheres costumavam ter tempos atrás. E aí, como ela tem problemas de nervos, ela não podia ler, ela não podia escrever, ela não podia ver os amigos dela, porque eram atividades que agiam os nervos dela. Nossa, que horror. Então, por conta disso, ela fica o dia inteiro praticamente trancada num quarto que tem um papel de parede amarelo. E aí ela começa a ficar obcecada com o padrão que tem nesse papel de parede. E é uma história bem interessante. Tem uma vibe assim macabra que vai aparecendo aos poucos. Eu achei muito legal e é uma história bem curtinha. Que Então eu legal. recomendo. Além disso, eu li o A Head Full of Ghosts, do Paul Tremblay, que é um livro de terror e que fala de fantasmas, como o título diz. Eu vi muitas recomendações desse cara sendo um ótimo autor recente sobre livros de terror. E eu fui dar uma olhada. E a história é bem legal. Uma mulher agora, que quando ela era jovem, filmaram um reality na casa dela, porque a irmã dela estava possuída. Tem a história de como foi a filmagem do reality na casa dela. Tem outra mudança de perspectiva na história, que é contando um blog que faz uma resenha sobre a história de terror. E o nome da menina que escreve o blog é uma das meninas que mais faz resenhas no Goodreads. Que legal. Eu achei muito fofo. Mas é um livro bem legal, a história é bem interessante. Não me deu muito medo. Eu tô chegando à conclusão que eu não sou muito fácil de assustar com coisas. Mas eu achei a história muito legal. Ainda nessa vibe de terror suspense, terror psicológico, eu li Come Closer, da Sarah Graham. É sobre uma mulher que está sendo possuída. Nossa, você tava no tema, né? Eu tava na vibe. E aí conta a história de como é que é isso de ser possuída, de como começa a possessão. E cara, não foi um livro assim que dá muito medo, mas dá uma angústia. Você tá lendo aquela história e você percebe a mudança no comportamento da personagem. Eu achei muito bom. Eu recomendo demais esse livro. Também é bem rapidinho de ler. Acho que eu li num dia. Eu também li The Unbearable Lightness of Being, do Milan Kundera. É um livro muito bonito. Tem um formato estranho. É um romance de ideias, acho, que é o título que ele fala. Ele vai debater sobre uma ideia, sobre uma visão de mundo, e aí tem as histórias dos personagens que a gente acompanha ao longo do livro, que são 4 pessoas, são 3 casais mais ou menos, porque tem um cara que meio que pega geral. Ele usa essas histórias dos personagens pra provar os pontos dele. Tá. E eu achei as histórias também muito legais, muito relevantes, os personagens são interessantes, então tem sempre essa mudança de perspectiva de um personagem pro outro, dos casais pros outros. Eu marquei, tipo, infinitas páginas que eu achei que tinham frases bonitinhas. Eu marco dobrando, eu destruo o livro no jogo. Mas tem que estar numa vibe assim, mas não é um livro assim de você sentar e ler numa sentada só, tem que ler aos poucos. Eu também li o Sejamos Todas Feministas, da Chimamanda, que eu não vou tentar falar o sobrenome dela. Eu li em inglês porque eu peguei no Kindle, eu achei muito legal. Eu realmente recomendo todo mundo ler. É demais. Gente, é demais. E é tão curtinho. Tem 50 páginas, gente. E com a fonte desse tamanho. Então, dá pra ler rapidinho. Eu comecei a ler It, do Stephen King, só que eu acabei parando um pouquinho porque eu tava com preguiça, porque o livro é muito grande. O que eu achei genial é que foi o primeiro livro que começou a me dar medo mesmo. Ah! Tem umas cenas que... É que eu acho que isso de medo de terror é muito relativo, né? Mas pra mim tem que ter mais uma construção do que tá acontecendo. Não você falar, o fulano esfaqueou a fulaninha e... Ah, tá. E aí você tem mais essa parte do suspense, do terror psicológico, eu tô achando bem legal por enquanto. Então é isso, gente. Curtam, compartilhem, façam todas essas coisas que vocês devem fazer, tipo comentar e tal. Um beijo pra vocês. Beijo, Carol.